De repente nós caímos numa contradição tremenda, porque eles já viviam o Evangelho e nós que não vivíamos, né? Então nós tivemos que aprender o que de verdade é: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, né? E fiquei feliz de saber que aqui as placas ficam do lado de fora, né? As placas denominacionais ficam do lado de fora. O que interessa é o reino de Deus. E por ser reino de Deus, Deus ele não é evangélico, né? Ele não é católico, né? Ele é Deus. E o reino dele vai além das placas denominacionais. Amém. E por isso nós podemos pensar fora de uma caixa mágica que algumas pessoas acham que vivem dentro dela e acham que estão servindo a Deus. Então isso para nós é motivo de grande alegria estar. Outra coisa que o reino de Deus nos faz é não defender uma teologia, né? Porque quando você defende uma teologia, você não dá direito do outro pensar diferente de você. E isso é importante. Ah, não, mas eu sou calvinista, eu sou arminiano, tenho uma teologia católica, eu sigo a teologia da libertação. Tudo certo, né? Mas se a gente for pensar, a teologia ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência divina. E por ser humana, nós temos equívocos, porque nós pensamos Deus. Cada um daqui que está aqui pensa Deus diferente, né? Cada um que está aqui pensa Deus da forma que ele vive, do jeito que ele age. Então nós sempre pensamos da onde o nosso pé pisa. Então isso faz com que as teologias sejam múltiplas e que a gente não precisa defender e não precisa fazer apologia às verdades teológicas, mas nós temos que fazer apologia à verdade que é a palavra de Deus. Amém. Né? Então a palavra de Deus ela está acima de qualquer teologia. E os equívocos também aconteceram na história, né? Não foi só nós que nos equivocamos, mas a história se equivocou, né? Pensando teologia. Então, aqui eu acredito que nós temos liberdade de pensar Deus diferente de uma caixa. E nós queremos dogmatizar ou colocar Deus dentro de uma caixa, o indogmatizável, que é Deus. Porque quando nós colocamos Deus numa caixa e falamos, não, Deus só age assim, não é verdade. Ele é Deus, ele age da forma que ele quer, não é? Ele não age da forma que nós achamos que ele age. Ele age do jeito que ele quer e da forma que ele quer, né? Então a gente não pode dogmatizar um ser eterno. E como que eu sou finito, né? Eu sou criatura, posso estudar um Criador e um ser eterno? Não tem jeito, porque eu sou criatura, né? Ele que me fez, ele que me colocou no mundo, né? Ele que me criou no ventre da minha mãe. Então, eu colocá-lo dentro de uma caixa, eu estou diminuindo esse Deus. E fazendo com que esse Deus se torne um objeto do meu estudo e do meu ensino. E se é um objeto do meu estudo, ele já não é mais Deus, ele é um ídolo. Porque eu fiz só um pedaço dele. Então, se você quer fazer ciência ou se você quer fazer teologia boa, você não pode defender nenhuma delas. Porque todas elas têm equívocos, né? Então, é algo que a gente precisa entender. E o reino de Deus, ele é maior do que isso. E o reino de Deus, ele quebra barreiras. E Jesus lá em Mateus, né? Como nós somos evangélicos, aí eu separei, vou abrir a Bíblia aqui, para você achar que eu sou menos herege, né? Então eu vou abrir a Bíblia aqui, porque o cara não abriu nem a Bíblia, né? Então aí eu vou ler um texto da Bíblia para você, que fica lá no capítulo 6. Vai abrir no celular? É lógico, né? Mas eu sou tecnológico, né? Então, desculpa.
Hoje a minha Bíblia está aqui. Vai trazer embasamento teológico para a sua heresia aí. É isso. Então, capítulo 6, o verso 9 em diante, é Jesus ensinando os seus discípulos uma oração que perpetua até hoje e que muitos de nós oramos dessa forma, né? Ele diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Beleza? Então aqui existe uma chave hermenêutica. Puxa, que palavrão esse negócio. É uma chave hermenêutica. Chave hermenêutica, cara, é assim: você tem um lugar que você não enxerga direito. Aí você pega a chave, abre a porta e vai ver o que está acontecendo lá. E aí o que está acontecendo do outro lado da porta, você quer que aconteça desse lado. Isso chama chave hermenêutica. Né? Deu para entender? Corintiano, flamenguista tem dificuldade. Então a gente precisa... atleticano... a gente precisa equalizar as situações. Então, eu não tenho nenhum quadro aqui, não posso desenhar, então fica difícil. Então, você entendeu? Você pega a chave e abre a porta, é uma porta que você nunca abriu, você vai ver coisas que acontecem lá, que você gostaria que acontecesse aqui. É o que Jesus fez. Jesus, ele deu uma chave para nós, hermenêutica, para que a gente possa perceber quando o reino de Deus está vindo ou quando o reino de Deus não está. Então seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. E essa chave hermenêutica nos dá perguntas que nós precisamos fazer lá para o céu para que a gente possa ter aqui na terra. Porque é o que Deus quer. É a vontade de Deus, o reino de Deus, que ele vai estar entre nós. E o reino de Deus que está entre nós é o Cristo, que não tem placa, que não tem religiosidade. É o próprio Evangelho encarnado. Esse é o reino. Porque é Ele que nos traz o reino de Deus. O próprio Deus encarnado conosco. Então, por isso que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mas aqui tem uma pergunta, ou várias, né? Se lá no céu tem, nós queremos que esse céu venha até aqui. Na confissão protestante, norte-americana, europeia, nós queremos levar todo mundo para o céu. Mas Jesus, na sua introdução aos seus discípulos, fala: venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu. Então, um segredo para os evangélicos você tem que acreditar que a vida eterna não é só pós-morte. Ela é antes da morte. Porque o reino de Deus vem para a terra. E não que os homens vão para o céu. Então a primeira coisa que nós temos que desmistificar aqui é da seguinte forma: a salvação que está ligada simplesmente ao céu ou ao inferno. Isso não dá. Por quê? Porque também é um equívoco. Jesus, ele falou mais do reino do que do inferno e do céu. Então a nossa salvação, ela tem que ser construída na nossa vida a partir do encontro que eu tenho com Jesus. O reino de Deus veio até mim e agora eu sou o instrumento que através da igreja o reino de Deus é visto. Então o reino de Deus tem que vir. E a pergunta é muito clara: se lá no céu tem fome? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Lá no céu tem fome? Tem ou não? Não. Não, lá no céu não tem fome. Então aqui não deve ter. Então se lá no reino não existe fome, aqui também não pode ter. E a igreja, como eixo da missão, ela não pode permitir que pessoas passem fome. Porque isso é salvação também. Quando eu elimino a morte por fome. Isso veio a salvação, veio o reino. Né?
Outra pergunta que nós temos que fazer lá para o céu é: todo mundo mora lá no céu? Todo mundo vai morar no céu? Alguns vão morar no céu, mas cada um vai ter uma mansão? Não, querido. É uma mansão para todo mundo. Você imagina, 144 côvados cúbicos, caber uma multidão com várias mansões? Não, não é um condomínio fechado, mano. Vai todo mundo morar junto. Certo? É comunitário o negócio. É maloca, é. Então você não vai pensar que Jesus virou pedreiro lá no céu e está construindo uma mansão para você. É uma mansão para todo mundo, Belo. Né? Então, lá você vai ter vida comunitária. Então aqui, eu preciso ter vida comunitária. Vida comunitária lá significa que eu divido as coisas com todo mundo. Mas o que eu tenho que dividir? Ah, mas lá vai ter rua de ouro e cristal, como a gente evangeliza. Mas por que João está falando isso? Porque o cristal e o ouro não tem valor nenhum. Por isso que vai virar rua. Tem muita gente que vai a Jesus porque vai ter ouro, vai ter cristal. Mas lá no céu, essas coisas não têm valor. Você já andou aqui, que nem nós andamos na rua de terra aqui, eu fiquei preocupado, né? Falei, meu Deus, quando chove isso aqui deve ser terrível para chegar, né? Mas é só, não tem outro valor, não tem outra preocupação. Quando você passa num asfalto lisinho, você vai falar, nossa, olha que asfalto maravilhoso, né? Não existe. Por quê? Porque rua é normal e aí não precisa de nada. Então não existe valor nisso. Por isso que o ouro vai ser rua. Porque não tem valor. Porque o valor que existe no céu é relacional. Eu vou me relacionar com o meu Deus e vou me relacionar com todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Né? Lá o Wi-Fi vai ser 10G. Né? O Barba vai ficar feliz da vida. Aí que não vai conversar. Não vai sair do celular. Não vai sair, né? Porque a relação é maior do que qualquer coisa que você pode ter. Você vai ter lá. E o reino de Deus estabelece algumas coisas e destitui outras. Quando você vê o reino de Deus vindo, a primeira coisa que ele destitui é a religião. E a religião em si, ela tem instituições que são claras em toda e qualquer religião. As bases são as mesmas. Mas o Evangelho, o reino de Deus, ele destitui tudo isso. Querem, o Evangelho, ele destitui o espaço cultico. Porque a mulher samaritana pergunta para Jesus, aonde nós vamos adorar, Jesus? Aqui na Vila Samaritana ou lá na Sal, né? Aí Jesus fala, não, cara, não é em lugar nenhum, né? Ela era corintiana, não tinha entendido direito. Aí Jesus, não, cara, onde tiver o Espírito e a verdade, ali você vai adorar. Isso significa o quê? Jesus, o Evangelho, o reino de Deus, destitui o espaço cultico e amplia o espaço cultico para toda a terra. Então nós podemos encontrar com Deus em qualquer lugar. Aleluia. Eu encontrei num prostíbulo. Eu encontrei Deus num prostíbulo, porque eu me converti lá, num prostíbulo, correndo atrás de uma menina traficante e grávida. E lá eu encontrei Jesus. Não foi numa comunidade evangélica onde eu me dobrei, onde eu me curvei, chorei. Mas foi lá dentro de um prostíbulo, no primeiro andar, que eu encontrei Jesus. Então, Jesus ele pode te encontrar em qualquer lugar, porque ele não está limitado a uma caixa mágica ou 4 paredes. Porque aquele que o reino encontrou, ele não permite que as 4 paredes o prenda como um espaço cultico. Porque agora o espaço cultico é maior, toda a terra eu posso ir. Então o reino de Deus também derruba paredes sacerdotais. Por quê? Porque sim. Porque Jesus ele fala no seu evangelho, você tem que procurar o que é misericórdia e não sacrifício. Quem faz sacrifício? Sacerdote. Então o sacerdote foi destituído, por isso que quiseram matar Jesus, porque os sacerdotes eram corintianos, flamenguistas,
fizeram uma reunião, vamos matar esse cara, porque ele está querendo terminar com a nossa função aqui. Então o evangelho, ele derruba barreiras sacerdotais. Mas ao mesmo tempo, o evangelho também amplia o sacerdócio. Porque Pedro, ele vai dizer da seguinte forma, todos nós somos sacerdotes. Então, não existe mais um ser mágico que tem que levar você até Deus. Não existe mais um homem que faz uma magia que você acredita que ele pode levar e ligar você até Deus. Não existe mais. Porque Jesus, ele destituiu o sacerdócio, mas ampliou o sacerdócio, ou podemos dizer que o reino de Deus populariza o sacerdócio para todos. E essa é uma coisa que todo o evangélico, ou todo o ser cristão, seguidor de Jesus, precisa entender. Que eu e você somos iguais. Não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, porque o sacerdócio é universal e isso ele populariza e inclui a todos, porque todos são iguais em Cristo Jesus. Amém. Não existe homem, não existe escravo, não existe grego, judeu, todos são iguais. Então isso é maravilhoso. Eu não preciso estar num palanque, eu tenho que estar no meio, porque todos nós somos iguais. Então o reino de Deus, ele destitui o sacerdócio único, populariza e inclui. O reino de Deus é isso, né? O reino de Deus também destitui dogmas. Né? Ele destitui dogmas, não existe dogmas no reino de Deus. Que nós mesmos colocamos, porque somos religiosos, mais de 80% da população mundial é religiosa, então precisa de um dogma, precisa de uma receita de bolo para poder entender como que eu agrado a Deus e tal. Então aí eu crio vários dogmas para que as pessoas possam falar, não, agora eu estou servindo a Deus, agora eu não estou servindo a Deus. Né? Então aí isso traz desunião, isso traz desigualdade, isso traz alguém é certo, o outro é errado. Porque quando nós instituímos dogmas, é isso que faz com que a gente se separe. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus valoriza a relação, a importância do ser, o levantar a pessoa. E com isso, os dogmas também fazem com que a gente carregue uma culpa. Mas o evangelho, ele tira a culpa de nós. Essa é a missão. Todo mundo aqui que é evangélico conhece João 3,16, não é verdade? Todo mundo conhece de cor. Por quê? Porque as 4 leis espirituais todo mundo tem que saber, não é? Mas ninguém sabe João 3,17, não é verdade? Que é a missão de Jesus também, não é? Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas o salvasse. Então a missão do evangelho, a missão do reino, não é culpar através dos dogmas, mas é libertar as pessoas do dogma. Fazer com que o dogma seja anulado pela valorização do ser. E aí é muito claro, né? Você vê aí os fariseus os corintianos chegando com uma mulher adúltera, joga ali na areia, né? No campo dos santos que Jesus estava fazendo. Eu sou. Tem um texto muito interessante, cheio de tranqueira, de coisa ruim, Jesus mandou por fora. E aí, eles jogam a menina lá no campo dos santos, no areião. Jesus está lá, né? Jesus está desenhando o símbolo do Palmeiras no chão, né? Eu fui embora, hein? E aí, os fariseus, pelos dogmas, eles falam para Jesus, essa mulher aí adulterou, o que nós vamos fazer com ela? O que a lei diz? Jesus sempre é esse cara, né? Pedagogicamente dialético, que fala através de perguntas, para os outros responderem. E aí Jesus fala, então, o que a lei fala? A lei fala que tem que apedrejar. Pecadora, sem vergonha, né? Adúltera.
E adultério não era só uma relação sexual antigamente, era deitar com outro homem, não precisava manter relação. Deitou com outro homem é adultério, né? Hoje está deitando, enrolando e a gente passa a mão, mas tudo certo, né? E o que acontece? Jesus fala o quê? Bom, quem não tem pecado, né, atira a primeira pedra. Deixa de ser corintiano e ataca a pedra. Aí os caras caíram em si. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer naquela hora que todos estavam do mesmo jeito. É o que Paulo entendeu. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não tem um. E depois Jesus, ele diz o quê para a mulher? Quem te condenou, mulher? E lá a mulher fala, ninguém. Fala, então vai e não peques mais. Essa mulher não pecou mais? Não, cara, ela meteu o pé na jaca de novo. É ser humano. Quantas vezes Deus falou para você isso? Vai e não faz mais. E você, depois de uma semana, pô, Deus, caramba, me ferrei de novo, tô aqui pedindo perdão de novo. E Deus não perdoa você, Deus não tratou da sua culpa, mas Ele tirou a culpa. E é essa coisa que João Batista descobre quando olha para Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a libertação quando nós desligamos os dogmas de nós. O reino de Deus, quando vem, ele nos desliga dos dogmas que nos culpam e faz com que a gente carregue uma cruz pesada. E Jesus dentro da cruz, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, verso 33, você que gosta de versículo, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo culpado de uma culpa que não era dele, ele não conseguiu culpar absolutamente ninguém. Os religiosos, sim, trabalham com culpa. Os religiosos, sim, através dos seus dogmas, eles excluem pessoas. Mas o reino de Deus, quando chega, ele não consegue culpar pessoas. Porque ele trabalha fora dessa dinâmica de culpabilidade. Ele trabalha numa questão de graça, de misericórdia. Ele não vai culpar ninguém. E olha que impressionante, né? Porque Jesus, ele diz assim para o seu pai: eles não sabem o que fazem. Isso significa que o religioso que culpa não sabe o que faz. Mas aquele que tem o reino, que veio o reino, ele vai perdoar. Porque está sendo violentado injustamente, e por ser violentado injustamente, ele não vai se justificar e nem condenar aquele que o culpa, mas vai perdoar. Então o reino de Deus, ele inverte valores. Os dogmas instituem valores para não ser quebrados, mas o reino de Deus inverte os valores dos dogmas. Porque o que nós estamos acostumados a ver é que não, o cara te ofendeu, ele tem que vir e pedir perdão para você. Essa é a dinâmica social do mundo. Mas a dinâmica social do reino de Deus não é o ofensor que vem pedir perdão para o ofendido, mas é o ofendido que sabe que ele não sabe nada, que vai perdoar. Quantas culpas talvez pessoas seriam libertas de culpas se entendesse que o ofensor não sabe o que está acontecendo e por isso violenta. E nós que somos seguidores de Jesus precisamos de verdade de perdoar as pessoas que nos ofenderam e que fazem com que a violência venha para cima de nós, porque é isso que Jesus fez. Ele perdoou aqueles que o ofenderam. E a Bíblia ainda diz que ele nos amou lá em Romanos, quando nós éramos inimigos dele. Então o reino de Deus, quando vem, é muito claro que ele destitui qualquer dogma.
e ele amplia as relações de culpabilidade, ele elimina, mas ele amplia as relações de graça e de misericórdia até que a pessoa entenda. Talvez se eu pudesse falar um pouco de mim, eu poderia dizer para você como eu me sinto hoje. Né? Eu me sinto derrotado, destruído, abandonado, violentado várias vezes. Poderia dizer isso para você. Mas quando eu encontrei o reino de Deus, esse reino de Deus me trouxe ressignificações que transformaram a minha vida violenta numa vida de misericórdia. Porque eu perdoei aqueles que me violentaram. Amém. Aqueles que me maltrataram. Minha mãe, talvez é a história de muitos, minha mãe, ela não podia me ver, que ela já me batia. Eu não sabia por que eu estava apanhando. Eu acordava apanhando. Vai, desgraça! Acorda! Pá! Vai trabalhar! 9 anos de idade eu tinha que trazer dinheiro para casa. Com 11 anos, minha mãe avaliava quanto eu tinha vendido de garrafa para poder pegar o dinheiro, porque nós não tínhamos o que comer. E eu não podia falar absolutamente nada que minha mãe gritava comigo. Eu tinha muito medo, eu ainda tenho muito medo de tudo, né? E eu falava para minha mãe, mãe, deixa a luz acesa que eu tenho medo. E ela chegava no meu ouvido e gritava, quando você receber e trabalhar e pagar a energia, você pode deixar tudo aceso, mas agora vai apagar tudo. E se você tem medo, engole esse medo e dorme. E eu lá, cobertor pela cabeça, tendo visões enormes de coisa errada que estava acontecendo do lado de fora do meu cobertor. Muitas vezes demorava para dormir. E aí todo pobre tem uma tia rica, olha. Você que é pobre, você sabe desse negócio, tem uma tia rica. E aí, cada 15 dias minha mãe ia visitar essa tia rica e me levava. E no ônibus, ela me oprimia. Não vai pedir que eu vou te matar, eu te enforco, quebro sua cravícula e tal. Nossa, cara, era um pânico. E eu tava assim, louco para comer comida diferente. Aí chegava uma casa enorme, frente de vidro, grade. Eu subia na grade e ficava esperando minha tia. Minha tia abriu, eu falei, e aí tia, vai ter comida? Eu sabia que ia apanhar mesmo, eu quero que se dane. Eu vou apanhar de barriga cheia. Mas depois que eu encontrei Jesus, eu sabia que minha mãe não sabia o que estava fazendo. E por isso, eu a perdoei. Então é uma das coisas que o reino de Deus inverte todos os dogmas que nós estamos acostumados a culpar os outros, para nos libertar, para que Deus possa de verdade trabalhar com a graça e nos perdoar profundamente das atitudes erradas que tomamos. É essa coisa. É a misericórdia de Deus. E misericórdia, perdão, reconciliação, é você dar a oportunidade para o outro errar de novo com você e você vai continuar sendo amigo dele. Isso é reconciliação, porque é isso que Deus fez com a gente. A gente poderia até dizer aqui que é um pecado que todo mundo comete, mas ninguém fala, né? Quantas vezes você deixou de ser mentiroso? Fala aí. Quantas vezes você parou de mentir, não mente mais? Fala aí. Aí todo mundo, daqui 2 meses, 3 meses, você pode até pensar, faz uns 2 dias que eu não minto para minha esposa. Já está melhor do que eu, né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender. A misericórdia de Deus, ela vai além dos dogmas que foram colocados na nossa vida para que a gente siga uma religião. O Evangelho, o reino de Deus, não é uma religião, né? E toda a religião também tem sacrifícios. E Jesus, ele destituiu o sacrifício. O único sacrifício que tem nos evangelhos, tem vários sacrifícios no evangelho que Deus aceita. Mas o sacrifício de animal, não. Colocar pessoas em casa, trazer pessoas para morar com você, dividir o que você tem, tudo isso, Paulo vai dizer, é sacrifício que Deus se agrada, né?
Porque, na verdade, isso não é sacrifício. Teria que ser o cotidiano da vida. Mas Paulo, sabendo de como o ser humano é, ele diz, não, é um sacrifício que Deus se agrada. Né? Então, esses são estruturas religiosas que o Evangelho e o Reino de Deus já destituiu aí. Ó, Deus está querendo falar aí na bolsa dessa irmã. Né? Então, o Reino de Deus, quando ele vem, ele destitui toda e qualquer base religiosa que existe. E o que sobra então para nós? O que sobra é a compaixão pelo outro, o partilhar a vida com o outro, o dividir a vida com aqueles que foram de verdade esquecidos e até mesmo as pessoas não sabiam como tratar. E aí entra vocês, maravilhosos, que têm tantos trabalhos diferenciados. O reino de Deus é essa fragmentação de trabalhos que, construindo tudo, a gente enxerga que Deus está lá. Aleluia. Porque nós não vamos impor nada para ninguém, a não ser uma relação de amizade e uma relação de necessidade e preocupação de necessidade com o outro, porque é isso que Jesus fazia. Jesus curava o leproso, Jesus esticava a mão da mão ressequida, libertava pessoas do Corinthians e jogava ele para os porcos. Então, essas coisas Jesus ele fazia. Né? Então é uma das coisas que... E o reino de Deus é dessa forma. Quando ele vem, ele te liberta. Porque o que ele quer que sobre é a relação com o outro, porque é na face do outro que eu vejo Jesus. E na minha casa eu fui evangelizado para terminar com esses caras. Eu gostava muito de pregar com camisa branca. Agora que perdi 12 quilos, eu estou pondo camisa preta para ficar mais magrinho ainda. E aí eu sempre pegava uma camiseta branca. E quando eu gosto de uma camisa, eu compro duas igual. Mas eu tenho que comprar coisa barata, nunca caro. Né? E aí eu falei para minha mulher assim, bem, onde está a minha camisa? Eu vou pregar, não estou achando. A minha mulher... Está lá na gaveta. Aí tirei tudo de fora. Você está fazendo o quê? Eu estou procurando. Aí não achei a camiseta, ela procurou, não achou. Aí abri a porta do meu quarto, porque a única coisa que eu tenho privada é meu quarto, e de vez em quando não tenho, porque quando eu viajo eu chego, tá cheio de mulher deitada na minha cama junto com a minha esposa, eu tenho que dormir no outro quarto. Aí abri a porta, vi a minha camisa andando no corpo de outra pessoa. Falei, mano, essa camisa é minha aí, ó. Eu tenho que pregar. Daí ela para mim falou, não, pastor, você tem que entender que o varal é nosso. E o que tiver lá, a gente pode pegar. Falei, tá bom. Entendi o reino de Deus. O varal, gente, é nosso. E se é nosso, não tem propriedade privada. É de todo mundo. Você pode ir lá e pegar. E aí o que eu fiz? Desci sem camisa, olhei uma camisa lá no varal, falei, essa aqui serve. Coloquei, aí o outro falou, essa camisa é minha. Eu falei, não, falaram que varal é nosso. Agora, bicho, tá ferrado, eu aprendo rápido. Então o reino de Deus, gente, não tem varais. Não tem limites. O reino de Deus é uma estrutura que cabe todo mundo, que beneficia o outro. Mas o que não cabe no reino de Deus é egoísmo, idolatria, ganância. Não cabe no reino de Deus. O reino de Deus não cabe isso. Mas o reino de Deus cabe todo mundo que quer cooperar com aquele que sofre. Amém. Esse é o reino que Jesus propôs. Eu vim pregar o evangelho aos pobres. Lucas 4:18. E libertar os cativos e dar vista ao cego. O reino de Deus veio para trazer unidade
e não desunião. Beleza? É isso. Deus abençoe.